Sabia que você ia aí. Ridículo. Ó, agora ficou. Muito bom. Caraca, você tomou uns golão de água de coco, né? Aí. Aê, dona Bianca. Bianca Castanharo. Castanharo. Hello, E... Aê. Paulo. Boa noite. Boa noite. 11h30 na Itália. É 11h30 aí ou 10h30 agora? 11h30. Vixe, Maria. Tá É isso doido. aí. Eu dormi um pouquinho mais tarde sempre. Tá cortando aí um pouquinho. É, tá dando as falhadas. Ah, essa internet aqui, nossa, esses tempos choveu aqui, tá na benção. No Brasil é perfeito. Aham. Fugir, né? Vamos lá então. Papai do céu, obrigado, Pai, por nos conceder tantas bênçãos. Há muito tempo que o Senhor tem nos guardado, tem nos livrado, tem nos dado muito mais que merecemos, não só a minha família, como a Bianca. O Senhor tem nos guardado de uma forma tremenda e nos abençoado a ponto de nós transbordarmos. Transbordarmos o que é seu em outras pessoas, transbordarmos aos nossos filhos, aos nossos familiares. E que bom que a gente consegue enxergar isso hoje e reconhecer que tudo isso é seu, Senhor, não é nosso. Foi o Senhor que concedeu e é para a sua glória. E que o Senhor continue mantendo o Espírito Santo nos comunicando para que a gente não saia do caminho, não saia da palavra, se mantenha conectado integralmente ao Senhor, para que as nossas vontades, as nossas emoções não resistam a isso, para que o corpo obedeça. O corpo tem que obedecer o que o Senhor quer. As nossas vontades, elas são irrelevantes perto da sua vontade, que sempre a sua vontade, sempre, Pai, ela prevaleça. E que se a gente enxergar de uma forma diferente, que o Senhor nos avise e a gente consiga identificar que é a sua palavra que a gente tem que permanecer conectado e em nome da sua glória. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bia, antes de você começar, eu tô lendo um livrinho bem pequenininho, muito bom. Porque o pleno avivamento? Porque tarda o pleno avivamento? E tem uma parte aqui às vezes eu vejo até umas pessoas falarem assim, você ora bonito. Eu sou um novato na oração. Novato mesmo. Eu fico, quando as pessoas falam isso, fico pensando assim, gente, a única coisa que você tem que fazer na oração é orar com o coração, que o resto não tem validade nenhuma, né? E aí o livro começa no primeiro capítulo falando justamente disso, e me chamou muita atenção duas coisas que ele escreveu sobre oração. Falou que a reunião de oração está morrendo ou já morreu. Com a atitude que temos em relação à oração, estamos dizendo ao Senhor que o que Ele começou no Espírito, nós terminaremos na carne. Qual é a igreja que pergunta a um candidato ao ministério quanto tempo ele passa diariamente em oração? Oração é uma serva do Senhor desprezada e desdenhada porque não se adorna com as pérolas do intelectualismo, nem se veste com as sedas da filosofia, nem se acha ataviada com o diadema da psicologia, mas se apresenta com a roupagem mais simples da sinceridade e da humildade, e por isso não tem receio nenhum de se ajoelhar. Olha que top! Caramba, muito top! Né? Porque a gente fica assim, pô, uma coisa que eu aprendi, né, nas lives aqui e lendo a palavra desse jeito que a gente está fazendo no estudo, eu não deixo oração para depois. Se eu tenho vontade de orar por alguém, eu já oro na hora, porque a gente vai esquecer, não vai estar mais aquele calor, não vai ser mais com aquele jeito do coração. Né? Hoje, a pessoa que me contratou no banco, no Santander, ela foi demitida, 30 anos de banco. A vida inteira, uma carreira, então... E aí foi desligada hoje. A hora que me comunicaram, eu já saí orando por ela. Né? Eu pensei assim, depois eu oro. Não, depois você vai esquecer. A hora é agora. Não tem que deixar a oração para depois.
Coisa tão simples, né, Diego? Porque ó, às vezes eu tô na. A gente tem acompanhamento semanal da escola Dunamis que fazem pergunta para eles, né? Tiram dúvidas. E às vezes a pessoa manda lá e ora pelo meu filho, que meu filho tá assim, na hora. Sabe o que é? Você fala assim, Senhor, cuida do filho da sua vida. Eu não conheço, em nome de Jesus, amém. Você orou. Você orou. Exatamente. Exatamente. Não deixar para depois. É tipo assim, uma questão de 30 segundos você faz uma oração. E Né? é o que está falando aqui, não é para ter, não é intelectual, oração não é intelectual, não tem filosofia, não tem psicologia. É simples, humilde, né? Exatamente. Com o coração. E se você for parar para pensar, cai um pouco no que a gente vai falar hoje, no que eu vou falar um pouquinho hoje, porque Levíticos fala, o 4 fala muito sobre a questão do pecado, né? Agora fere a nossa carne aqui. Tá pesado. Até então, Deus está querendo só reconstituir a aliança, só fazer com que a gente se achegue a Ele. Mas e na hora que é para a gente fazer, né, a nossa parte? E aí? Né? Verdade. Então, eu comecei a ler, né, esse capítulo, eu falava, nossa, além de todos os detalhes, que é muita simbologia, pega aqui, faz isso, faz aquilo, igual você falou ontem, se fosse para fazer tudo isso no tempo que a gente vive hoje, esquecer. Os da Alexandre, então, aí, ó. Ai, será que eu passei? Será que eu fiz aquilo? Certeza. Minha mãe. Primeiro que ela ia trocar o nome de tudo, né? Traz E a o chabrito, marca pode, tá- o boi. Já. Eu acabei de o bode, eu não sei o que é mais. Então, assim, a gente vê que isso, assim, hoje a gente leva na brincadeira, obviamente, mas é muito sério, né? Porque era muita lei, muita coisa, detalhe, muito. Então, assim, a gente fica naquela assim, ai, que coisa ruim. Eu não, né? Tipo, eu não queria viver nessa vida, graças a Deus eu não queria. Verdade. Só que ao mesmo tempo, isso daqui nos fere, porque isso daqui foi crucial para que hoje nós tivemos essa nova aliança. Verdade. Né? Óbvio que se você for parar para pensar e quando você começa a ler, você fala que, na verdade, o pecado parece que tem escala, né? Porque se o sumo sacerdote peca, é uma coisa. Se a comunidade peca, é outra. Se é uma pessoa comum, é outra. Se é um líder, é outra. Tudo é pecado. Né? A gente sempre fica falando que não existe pecadinho, pecadão. Se você não devolveu o troco da padaria, que seja 10 centavos, é o mesmo, para Deus, é o mesmo pecado de um cara foi lá e assassinar uma pessoa. Porque é pecado. Tanto que ele fala, né? Mesmo não tendo a intenção, você tem a culpa porque eu vou te revelar que aquilo é culpa, Tá? é pecado. Aí a gente vê que isso daqui, inclusive quando eu fui um pouquinho mais profundo, fala muito da ignorância. E realmente, a ignorância não é só eu falar ignorante com você, tipo, isso não é ignorância. Ignorância também é falta de conhecimento. E quando a gente tem falta de conhecimento, acontece isso mesmo. A gente faz, não se liga, só que depois o Espírito Santo começa a te incomodar, a te cutucar, e ele começa a te mostrar, ó, você fez aquilo. E eu vejo assim, isso já aconteceu várias vezes comigo, e hoje a gente está vivendo numa era da hipocrisia, né? Porque a gente fala uma coisa, daí vai lá e tá fazendo aquilo, né? E a gente não olha, a gente está muito interligado no outro. A gente está só olhando o outro e a gente não se olha. Não vê o que nós estamos falando, o que está saindo da nossa boca. Né? Então, às vezes eu falo assim, ai, nossa, aquela pessoa está falando mal da outra lá. Mas dá 2 segundos depois está você falando mal da vizinha ou de alguém. Verdade. Você está entendendo? Então, assim, é um mundo de hipocrisia. Mas aí depois você vai ver, depois mais para frente, você vai ver que Jesus pegava muito, assim, pesado com o pessoal que era do alto, que tinha o conhecimento, que eram os sacerdotes. Ele descia lenha neles. Quando ia falar com ele, ele estava nem aí. Ele falava, vocês são
são cegos, vocês são isso, vocês são aquilo. Agora, quando era com o povo, ele já era mais manso, ele já era mais calmo, porque ele sabia que nem todos tinham o conhecimento que os bonecos tinham que ter, porque todo sábado eles estavam na sinagoga lendo as escrituras e ensinando para o povo. Quer dizer, que ensinamento é esse? Né? Então, por isso que Jesus meio que falava áspero com eles, né? E a gente começa a ver que quanto mais conhecimento a gente tem, mais nós temos o juízo, né? Só que esse juízo, a gente não pode ver um juízo assim, então eu não vou ter conhecimento nenhum, então eu não quero nem saber da Bíblia, não quero nem ler a Bíblia, porque senão não é isso, né? Pelo contrário, você começa a viver melhor, você começa a viver mais em comunhão melhor, por quê? Porque você tem o Espírito Santo, porque mesmo que aconteça isso, de você pecar sem né, perceber, ele vem e você com toda a humildade, né? E depois eu vou. Tem um. E justo hoje eu estava lendo Salmo 51, Davi. Davi. Davi é um exemplo puro de quem pecou e pecou tenso. Mas, gente, a remissão dele, na hora que ele via que tinha feito coisa, era fantástico. E olha o que ele fez, né? Inclusive, nem dentro da Arca da Aliança ele não entrava, porque se ele entrava, ele era fulminado. Verdade. Mas ele era um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele se rasgava depois. E o Salmo 51 fala disso, que é quando ele faz o adultério lá com a Batseba. E eu tava lendo hoje o Salmo 51, eu falei, nossa, é isso aqui mesmo que cai, porque, tipo assim, é um exemplo de que nós temos que seguir quando acontece com a gente, sabe? Desse coração puro, coração contrito, um coração aquebrantado. Se a gente tem isso diante de Deus, eu acho que ele fala assim, olha, gente, olha, não dá vontade nem de dar consequência para ele, porque pecado tem consequência, nós sabemos. Mas ele joga no mar do esquecimento a partir do momento que nós temos esse coração quebrantado, né? Não adianta só falar assim, então tá, eu vou pecar aqui, depois eu peço perdão. Aí Deus perdoa e tal. Não é. Né? Nós sabemos que não funciona assim, né? E A gente tem um amigo que era pastor, que ele falou, ele perguntou assim, qual que é o personagem que você mais... O personagem, sempre falo personagem. Qual que é a pessoa da Bíblia que você mais se identificou, mais gostou? Eu falei, Paulo, ele falou assim, eu fui Davi. Eu falei assim, eu detesto Davi. Ele falou assim, cara, presta atenção lendo Davi, que você vai ver que é o que mais se aproxima da gente. O mais próximo da gente é Davi. Aí eu comecei a prestar atenção nisso, não é que é mesmo? olha o que aconteceu com a família dele. No meio da família dele, o filho dele com a filha, todo o rolo que deu. Que realmente, Davi é o que mais se aproxima dos nossos tempos atuais agora. Verdade. Só que também você remete a Davi nisso, nesse coração puro que ele tinha depois para se arrepender. Ele pedia para o Espírito Santo não largar ele. Porque ele sabia que se o Espírito Santo largasse ele não ia ter mais jeito. Ali ele perdeu a batalha. Ele viu Saul, né? O jeito que ficou. Exatamente. Ali ele via que perdeu mesmo, realmente. E o Salmo 51 é fantástico. Eu comecei a ler e eu falei, nossa, é bem isso. É esse coração contrito e quebrantado que nós temos que ter quando acontece isso, né? Porque o pecado, ele é inevitável. Para nós não tem jeito. Inclusive, a gente vai ver que os sacrifícios, depois na nova aliança, o sacrifício para Deus já não. Inclusive, o próprio Davi fala que dependendo da maneira como você ia para Deus, os sacrifícios já não valiam mais para Deus. Porque ele sabia que você estava fazendo aquilo e você não estava arrependido. Você estava fazendo o sacrifício por fazer. Só para mostrar ali, tipo, para o povo que você estava arrependido. Só que no fundo do teu coração não estava. Porque você já estava até tramando para fazer de novo.
Entendeu? E nesse Salmo 51 fala que não ia adiantar ele trazer o sacrifício de alguma coisa, porque primeiro tem que ser o genuíno, o quebrantamento do coração, né? Estar com o coração realmente contrito. E como eu falei, consequência teve. Ele perdeu o filho, ele teve a família quase devastada, quer dizer, mas para Deus, a partir do momento que perdoa, jogou no mar do esquecimento, né? Como você às vezes fala, às vezes nós ficamos lembrando da coisa, nós ficamos se auto-julgando, nós se colocamos e damos margem para Satanás vir encher o nosso saco, porque a gente fica cutucando, né? Muitas vezes é nós mesmos que fazemos isso, né? Tipo assim, para Deus já está esquecido, mas para nós a gente ainda fica, nossa, né? Então, quando eu fiz aquilo, e fica. Mas a gente tinha que fazer igual Deus, né? Joga no mar do esquecimento lá e já era. Né? E eu acho que depois a gente vai ter isso mais ilustrado, digamos assim, em Hebreus, que é fantástico. Eu vou até ler um pedacinho de Hebreus, não vou ler tudo, porque a gente vai entender o sangue de Cristo, em Hebreus 9, a partir do 11. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, que nós estamos vendo aqui do tabernáculo, né? Que faziam todas as coisas do tabernáculo. Não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação. Não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no lugar santíssimo, de uma vez por todas, e obteve eterna redenção. Isso aqui já deixa a gente assim, né? Com alegria, né? Porque já matava aqui, né? Mas não, tem mais, né? Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam de forma que se torna exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte. Não quer dizer, leva à morte. E não digo só morte, morte mesmo. Morte física, morte espiritual, morte sentimental, né? Então, quando a gente tá em pecado, a gente entra na ruína, a gente entra numa ladeira, né? E para servir o Deus vivo. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. Eu vou parar por aqui, mas vai até o 28, que senão, né, a gente coisa muito tempo, mas quem tiver um tempinho e quer saber mais sobre o que é o sangue de Jesus para redimir esse pecado, né, que já não bastava mais. Quer dizer, Deus letrou, ele fez o sacrifício. Porque ele viu que o povo estava fazendo já não dava mais. O povo, o que a gente começa a ver? Parece que o povo hoje em dia está naquele assim, dane-se, né? Tudo é por amor. Tudo o outro faz, por que eu também não posso fazer? Né? O outro tá se dando bem, olha lá, ó. Tá rico, tá isso, tá. Mas o que tem se ele não coisa o imposto de renda dele? Também não vou fazer, não. Né? Ele ele só nega imposto, eu vou fazer também. Assim eu fico com mais dinheiro. E assim começa. Né? Vai entrando, vai entrando. É igual vocês comentaram ontem também sobre a questão da internet. Vai entrando, vai entrando. De repente, quando você vê, você já tá na bola de neve. E por mais que você queira sair, aí você já começa a ser morto em alma, em espírito. Né? Sua vida começa a ser uma droga. Você começa a ter conflitos com tudo e com todos.
Então, assim, é muito sério, né, a gente ter essa questão do pecado. E nesse, apesar de, como a gente vem fazendo do Antigo Testamento sobre isso, né, que o Antigo Testamento tinha todo esse ritual para que seja, né, tenha a remissão do pecado, hoje nós não temos mais isso. Mas não é porque não tem mais isso, igual eu falei, que eu vou lá e vou, ô Deus, me perdoa aí, viu? E no outro dia eu tô lá fazendo de novo. Hoje eu tô pensando em fazer, não é isso, né? Por isso que a gente tem que estar sempre pedindo para o Espírito Santo vigiar nosso coração, porque senão a gente vive nesse mundo da hipocrisia novamente, né? É óbvio, pecar não tem como, né? A gente vai pecar. Isso aí é inerente. Isso daí a gente já tem que ter. Mas a gente tem que vigiar para tentar pecar o mínimo possível. Porque senão a gente começa a se afastar de Deus. A gente tem que entender que o pecado nos afasta dele. Né? A gente cria uma separação. O pecado é separação. Né? Então, assim, eu não quero me separar do noivo, né? A gente deixa assim, eu não quero me separar. Você não quer se separar da Dani. Você tá entendendo? Então, assim, é uma junção. E quando tem o pecado, se separa. Então, assim, a gente tem que ter isso dentro da nossa cabeça, né? O quanto é importante a gente ter a confissão do nosso pecado, a gente pedir perdão para Deus, né? Dependendo da forma que for, é ter essa comunhão com as pessoas, pedir perdão para a pessoa na qual você às vezes você falou, brigou, não sei, né? Tem N coisas aí. Quão é importante isso, porque a confissão de pecado cura e a confissão de pecado liberta. Né? Não, não tem, porque perdão, Deus perdoa. Ele joga lá no mar do esquecimento. Mas você não consegue viver. Você fica com aquela amargura no... Quando a confissão genuína, né, sai da nossa boca, a gente joga, e nós jogamos isso no mar do esquecimento, né? Eu falo assim que por enquanto é Deus que joga, mas depois quando nós confessamos com a nossa boca que a gente fez isso, aquilo, nós jogamos isso no mar do esquecimento, né? Só que nós só não podemos ficar resgatando ele depois, né? Fica lá, pega de novo, pega de novo. Mas é isso, eu achei muito interessante esse capítulo, por mais que seja pesado, né, Levíticos, igual a gente estava falando, né, muita regra, muita coisa, mas faz a gente ter uma comparação da nossa vida atual e do que foi realmente o sangue de Cristo, né? É, verdade. Eu tento tomar o máximo de cuidado possível, porque esse é um livro bem pesado sobre lei, né? E a gente vive outra realidade. Até a Dani falou assim, o que é isso daqui de como que se volta? Pergunta se fez? Ah, o lóbulo do... Lóbulo do fígado, né? Uma coisa assim, o que é isso aqui que vai aparecer? Eu falei, sei lá, isso aí não é pra mim, isso aí mais não. A pegada hoje é outra. As pessoas tinham a segunda morte porque elas não cumpriam a lei. Hoje a lei não existe mais. A lei hoje é a graça. Hoje você não tem a segunda, você morreria a segunda vez por não viver a graça. Mas para viver a graça você tem que viver em Cristo. E aí que está o negócio. Então o pecado hoje ele tem uma conotação diferente do que tinha aqui, né? Antes era uma lei, não cumpriu, pecou. Hoje não. Hoje você precisa viver a graça. Agora para viver a graça você tem que estar em Cristo. E se você está em Cristo você não está pecando. Porque você vai ter alguma atitude com uma pessoa, sei lá, foi risco, falou alguma coisa, você perguntar assim, eu consegui enxergar Cristo na minha atitude? Não. Então, não tá com ele. Porque se, né, é a mesma coisa, a gente às vezes, a Dani, você já mandou uma mensagem para sua família lá do negócio? Eu falei assim, ainda não, fico segurando. Porque eu tô com raiva desse assunto. Aí eu vou falar, a palavra já me avisou. Se não for para edificar, não fala. Eu não vou edificar, eu vou matar eles. Então eu tô quieto, tô deixando passar raiva para cumprir a palavra. Mas vamos lá. Errado não tá, Diego, errado não tá, porque realmente é isso, né? Se a gente fala na hora da raiva, a gente acaba falando o nosso sentimento, né? Exatamente. Pondo aquilo que é humano. Exatamente. Dor é alma, né? Uhum. Pelo espírito. O espírito não tem dor. Exatamente.
Mas vamos lá. Uma coisa me chamou a atenção aqui, que eu não consegui desvendar, eu fui fazendo estudo de outra forma. Eu não consigo entrar, até agora, a gente está no quarto capítulo, eu não consegui ainda entrar diretamente, assim, pegar esse trecho com aquele e fazer uma colocação, porque eu não consigo ver isso como um texto para mim, entendeu? Não consigo enxergar isso. Então, eu vou tentando fazer uma mais conexão com coisas do Novo Testamento, que eu não consigo enxergar mais essa mão pesada aqui, né, nesse formato. Aí, no início desse capítulo diz o seguinte, bem a primeira frase. Então o Senhor disse a Moisés, dê as seguintes instruções ao povo de Israel, ou seja, são só para os israelitas. Uhum. Aí lá no 13 está o seguinte, se toda a comunidade de Israel pecar, tal. E ele começa a dizer o que tem que fazer. Aí no 27, se outra pessoa do povo pecar, eu fiquei, mas é só para Israel ou tem mais gente aqui? Ou tem estrangeiro, tem gentil? Né? E você fica, mas não era só para Israel? Mas por que tem uma parte desse capítulo dirigida a essas outras pessoas? Aí eu fiz um estudo em cima disso. Né? Quando Pedro foi pregar aos gentios, não podia, né? Era só para os israelitas. Não é que não podia pregar, ele não podia converter, né? Batizar os gentios. E aí Pedro, lá tomado pelo Espírito Santo, ficou maluco, começou a batizar os gentios. Saiu batizando, não se aguentou e saiu batizando. E Pedro era Pedro, né? Ele não se aguentava, fazia mesmo. Aí quando ele volta para Jerusalém, ele, imagine, todos os apóstolos lá de bracinho cruzado. Aham, Pedro. Batizando gentil, Pedro. Eles vão guardar o sábado, Pedro. Eles vão se vestir e comer como nós, Pedro. Eles vão seguir as nossas leis, Pedro. Porque era isso, né? Para você ser batizado, você tinha que seguir a lei. Era isso. E aí lá, né? Imagine como que Pedro responderia isso. Você ia falar, não. Aí lá em Atos 15:8 diz o seguinte, e Deus, que conhece os corações, deu-lhes, se referindo aos gentios, o Espírito Santo, assim como também a nós. O que está dizendo aqui? Você pode se vestir, pode comer como manda a lei, pode guardar o sábado, pode fazer todo o negócio. Se o seu coração não estiver, se você não estiver fazendo isso de coração, para Deus não tem importância e relevância nenhuma, zero. E aí eu fiquei me perguntando assim, Bi, quantas barreiras a gente já não tem colocado, né, para trazer as pessoas a Cristo? Quantas barreiras desse jeito? Quantas? Né? O costume de uma pessoa, a cultura, o costume, se olhar assim, não. Tem vezes, sentimento, quer ver sentimento é uma clássica, sentimento. O Espírito Santo vai lá e fala assim, pode falar de Deus, pode falar de Jesus Cristo. É a hora, ele vai lá e buzina no seu ouvido. Aí você, com vergonha, será que é o momento? Será que tá falando? Será que é isso mesmo? Não fala. Na dúvida, a gente não fala. Na dúvida, a gente não fala. A gente acha, não estou preparado para falar. Não é você que vai se preparar. Você nunca vai estar preparado. Quem prepara é o Espírito Santo. Se você quiser falar do seu jeito, não vai adiantar nada. Agora, se ele buzinar lá, fala, deixa comigo. Pronto. É só abrir a boca e deixar o negócio fluir. Mas na dúvida, a gente não fala. Não fala. É o pior, Diego, eu tô me lembrando agora, o Espírito Santo mesmo, agora eu não vou lembrar onde na Bíblia, inclusive para Moisés, ele fez isso com Arão, ele só falou, vai e abre a boca. Só, mais nada. Ele falou isso para Moisés. Falou para Moisés. Né? Igual falou. Aí Moisés ainda ficou, não, mas eu sou gago. Ele falou, tá, então traz seu irmão aí, pronto, eu falo pela boca dele. Cumpre o que eu tô falando, vai. E aí eu fiquei lembrando, Bi, a primeira pessoa que me apresentou a Deus foi minha avó Maria. E ela vivia a lei mesmo, sabe? Ela sabia a palavra, né? Ela decorou os 10 mandamentos, falava de ponta a ponta. Ela me obrigava a ler a Bíblia 1 hora por dia depois do almoço. Quantas vezes eu já não dormi na cama lá me acordar, que é uma leitura que não era para criança, né? Alguém tem que explicar isso. Se pegar a Bíblia e sair lendo uma criança, ela dorme, é entediante, ela não consegue entender. Alguém tem que explicar. E aí eu lembro assim, tudo, ela era... ela realmente cria mesmo, né? Ela tinha a crença. Ela só esqueceu de uma coisa, de viver isso. Só isso. Esqueceu. Né? E aí
Então, os primeiros atos dela, eu lembro, foram assim. E o último ato de vida dela, ela morreu humilhando a sua empregada que era negra, né? Ela humilhando mesmo. E a pessoa se... Olha, a pessoa ainda... Não, dona Maria, tá, vai embora. Sua negra, nem não sei o quê. Mas baixaria mesmo. E ela, dona Maria, vamos lá, vira aqui um pouquinho. E assim foi. Ela morreu assim, né? Brigando com a mulher. E a mulher em nenhum momento, né, desvaneceu ou deu bola para aquilo. Mas mulher assim... Eu não tinha entendimento da palavra, né? Mas ela devia ter Cristo nela. Não é possível que aguentar tudo aquilo ali, ficar quieta, ser humilhada daquele jeito. E aí, por tudo que ela fez e que a gente não via, né? Daí depois a gente via isso, a gente ia lá e baixava, ela ia na minha avó, mas não resolvia nada. Aí de tudo que ela fez, tudo que tinha da minha avó, a gente deixou para ela. Era uma pessoa super humilde e tal. Mas eu fiquei me perguntando assim, que coração que Deus viu nisso, né? Qual coração que ele deu? Tanto no início lá de obrigar a ler a Bíblia. Obrigar a ler a Bíblia. De decorar os 10 mandamentos. Adianta decorar os 10 mandamentos? Não adianta nada, tá? Você vai saber, tá? Intelectual dos 10 mandamentos. Se não viver o que está aqui nessa... Eu bato tanto nessa tecla que se a gente não viver isso, Deus só está olhando o coração, mais nada. Ele não está olhando quanto que estudou, quanto está falando, que bem está falando. Só se você realmente tem isso no coração. Ele vai julgar nós pelo nosso conhecimento. E aí, é isso. Então, a mensagem que eu trouxe até está dentro do horário. E é isso, né? A gente se preocupar mais com o viver dessa palavra, com o coração, do que com a lei propriamente dita, né? Se preocupar com o pecado. A gente tem que viver isso. Se a gente conseguir internalizar isso, como você falou, deu um grande exemplo no início com o Davi. Ele é o que o meu amigo falou. Cara, é o mais próximo da gente. A gente é o Davi. A gente só não é o Davi numa coisa. Em tudo ele se arrependia, dobrava o joelho e saía pedindo perdão. Tudo! Nisso a gente não é o Davi, não. O resto a gente é. O coração do Davi a gente não tem, né? Olha, Salmos, eu acho que é o livro mais longo da Bíblia. O tempo inteiro ele está lá louvando e pedindo a Deus e não sei... Nossa, o tempo inteiro. Eu tenho feito esse tipo de leitura, assim. Eu leio um salmo, daí eu vou... né, leio um do Antigo, um salmo... Aí eu li 2 vezes o Provérbios, 2 meses seguidos. Eu falei, não, vou um pouquinho mais pra frente do Provérbios, que eu já li 2. Aí eu tô lendo Isaías, que é top. Nossa, é uma chapuletada atrás da outra. Mas assim, é igual você tá falando, eu acho legal isso da gente entender que existe lei, existe um mandamento sim, e Deus quer que a gente não quebre isso, obviamente. Mas que não é igual você falou, é o viver que você, quando você está na graça com o Espírito Santo, você vive isso com alegria, é diferente. E é isso que as pessoas pensam que é um fardo. Não é um fardo viver na lei de Deus. Não é um fardo. Porque ele mesmo já falou que o fardo dele é leve. Então, pera. É como eu falei, nós colocamos esse fardo em nós mesmos. Ai, meu Deus, eu não posso pecar. Ai, meu Deus, eu não posso falar. Né? Tem muito crente assim, né? Dá até raiva. Falou, filho, a boca mais suja que não sei o quê. Todo mundo. Você tá entendendo? Então, assim, ai, meu Deus, quantas vezes só hoje a gente já não pecou e não se ligou. Mas você entendeu? Então não dá, é uma coisa assim que a gente simplesmente tem que viver, tentar viver a palavra o mais possível, mas não deixar com que ela vire isso, tipo assim, igual você deu o exemplo da sua avó, que seguiu tanto que no final menosprezou o próximo. Ela não amou o próximo, que é os 2 principais mandamentos do Senhor. Amar o teu Deus sobre todas as coisas e amar o próximo. É os 2 mais punk que Deus deixou, assim, do tipo assim, como se ele estivesse falando assim, ó, o resto vocês podem fazer. Agora, esses 2 aqui, gente, ó. Tá entendendo? Esse não faz não. Não faz não. Você tá entendendo? Então, assim, a gente não pode viver nessa bolha. Porque a gente vive com muitas pessoas, com muita gente diferente. Né? E não deixar esse fardo em cima da gente. Pelo contrário, o fardo de Deus é leve, pô. Quando você tá com ele, fica tranquilo que quando você fizer alguma coisa errada, ele vem e ó,
tá na tua cara. Ei, acorda. Acorda que você fez caquinha. Vai, volta lá atrás, redime, vai pra frente de novo. Porque senão a pessoa fica bitolada, né? Ela fica bitolada nisso. E não vive. Igual você falou, não vive. Então não fique com medo de pecar. Só não cometa os mesmos, né? Não fica cometendo. E daí também já é, né? Já é ignorância. Mas, sim, tipo, você viva, porque o Espírito Santo dentro de você vai te mostrar aquilo que você está fazendo de errado. É só você pedir todos os dias, som do meu coração. Som do meu coração, Espírito Santo. Sonda, porque ele mostra, gente, ele mostra. Pode não mostrar, mas daqui a um tempo ele mostra. E você volta lá atrás, se redime, peça perdão e bola pra frente. Né? Então, deixa essa mensagem assim, gente. Não fica bitolado com isso, não. Pelo menos viva. Vive e deixa o Espírito Santo te mostrar como é viver com ele. Né? Quer falar alguma coisa? Não, as pessoas falam, né, quando você se converte, crente não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode não sei o quê, não pode não sei o quê. Mas não pode. Quando você fala isso de fardo, né, eu posso fazer, eu não quero, mas eu posso fazer o que eu quiser, mas eu não quero fazer. Você pode fumar, né? você pode se embriagar, a gente pode sair pelado na rua. Só não quer. O fardo leve é esse. Se eu quiser fazer, eu faço, mas eu não quero, porque não me convém, porque eu tô bem assim, pronto, né? Exatamente, é isso. Deixa eu finalizar aqui que o negócio tá me incomodando, que eu vou ter que falar. Vai. Vamos supor que a gente tenha um barco excepcional de pesca, com todos os equipamentos de ponta, de última tecnologia, que você possa pegar o que você quiser. Aí você sai, vai pescar. Não pega nenhum peixe. Volta para casa. Sai de novo no outro dia, com todo aquele aparato tecnológico, tudo que você imaginar de tecnologia de ponta. Você vai, não pesca nenhum peixe, volta. Vai, não pesca nenhum peixe e volta. Daqui a 30 dias, qual que é a sua desculpa para isso? A questão que eu estou trazendo aqui é quantas pessoas a gente está pescando? E que desculpa que a gente está usando para isso se Deus nos deu, Jesus Cristo, que é toda a tecnologia para a gente pescar quem a gente quiser. Quantos peixes a gente está pescando? E sabe uma coisa disso que você me lembrou? Que eu sou muito assim. Eu, às vezes, para eu pescar alguém, eu fico só jogando semente. Aí vem a outra pessoa e pesca. Parar para pensar, quer queira que não, sua avó jogou uma semente em você. Por mais que você fale assim, nossa, mas eu tinha que ficar 1 hora lá lendo. Que saco. Eu era uma criança, eu queria brincar, não queria ler Bíblia. Só que você lembra disso hoje. Sim. Você entendeu? Então, quando a Daniela foi falar para você, você falou, nossa, lá vem ela, vai ser igual a minha avó. Eu dei vídeo, né? Deu um monte de DVD, meu Deus do céu. Eu não dei livro, não, dei DVD. DVD do Antigo Testamento. Nossa. Mas o que eu pelo menos a semente, Diego, a gente tem que jogar, porque senão os peixes não comem. Como é que você vai pescar? Pelo menos colocar o coisinho no anzol, você tem que pôr, senão você não pesca. Michele tá pescando ali, ó. É isso aí, muito glória. Glória a Deus mesmo, é verdade. Às vezes a gente não vai escutar da pessoa, eu aceito Jesus. Mas vai vir uma outra pessoa, porque eu falo, é incrível. Eu só jogo a pedra, os outros vão lá e pegam. Fala incrível. Mas isso também é você tá mostrando o amor de Deus. Né? O amor de Cristo. Tem que fazer o serviço completo. Jogou a rede, você tem que puxar a rede. Vai deixar para outro pegar a rede. Tô agora, Diego, porque eu tô cansada. Falei assim, tô jogando as pedrinhas, agora você me... essa pedra aí. Pra gente entender que isso também é válido, que a gente tem que mostrar o amor dele independente da pessoa vir ou não para Jesus, né? Porque Jesus fazia isso, ele mostrava o amor do Pai. Né? Então, a gente Mas vamos lá, senão 00:09 aí já. Até a Michelle tá firme e forte, 00:00 e pouco. Muito bom. Olha pra nós aí, Bi. Tudo falhado. Vai. Tá falhando teu áudio.
Dá Não tem nada. problema não, vai lá. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por esta live, Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem mostrado para nós o quão importante a gente está confessando nossos pecados, a gente está nos policiando, nos vigiando, mas acima de tudo, Pai, nós termos a consciência que teu fardo é leve e que a gente pode viver tranquilamente, mas óbvio, pedindo para o Espírito Santo toda a sabedoria e conhecimento para que a gente tenha sempre a tua lei dentro de nós, mas que ela não seja pesada, e sim um fardo leve, como o Senhor já escreveu dentro da tua palavra, e que a gente, né, consiga vivê-la intensamente, né? Que sejamos realmente esses pescadores de pessoas para o teu reino, Senhor. E obrigado, Pai, pela vida de cada pessoa que está vendo essa live agora, que vai ver depois, que o Senhor abençoe cada um de nós. Sim, eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Ó, não Amém. falhou nenhuma vez, viu? Ó, Ó, o Ferdinando. Beijão, Ferdinando. O Ferdinando, É? o Ferdinando fez É. nosso casamento. Isso aí. Ferds. A gente ainda lembra das suas palavras, tá? É. Direto a gente aqui lembra das suas palavras lá antes da gente casar. Muito bom. É top. Beleza? Valeu. Vai descansar aí, Bi. Beijão. Até Beijo. mais. Beijo. Tchau.